Hoje a gente vai abordar um assunto bem interessante. Eu vou trazer para vocês dois critérios importantes para que você consiga diferenciar se o seu bebê está mamando por fome ou se ele está mamando para fazer um alívio de dor. Então hoje você vai sair daqui sabendo isso, você vai conseguir entender sobre isso para poder ajudar o seu bebê que provavelmente está aí sofrendo um pouco dentro de casa. Para quem não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como encantador de bebês, e estou aqui sempre para poder ajudar a levar a informação para dentro da casa de vocês e ajudar a tirar as dores do seu bebê que sofre com cólica, com refluxo e também o seu bebê que tem insônia. Então hoje a gente vai abordar esse assunto bem importante e interessante aí que pode ajudar muitas mamães. A gente sabe, mamães, que o aleitamento é uma fase delicada para muitas das mães. Então, tem toda aquela questão da expectativa que as mães criam em cima do aleitamento, de como que vai ser, se vai ser fácil, se vai ser difícil. Observam experiências de outras mães também e levam isso muito em consideração e às vezes acabam se culpando muito por não conseguir ter esse aleitamento exclusivo no peito, não conseguir ajudar o bebê da forma que mais que a mãe queria, né? Que a gestante desejava. Então, fica aquela questão de que nem sempre o aleitamento materno ou o bebê mamar no peito é intuitivo ou é instintivo. Muitas vezes isso pode acontecer de uma forma dificultosa mesmo, tanto para a mãe quanto para o bebê, e aí vem as frustrações, que são coisas que a gente precisa acabar lidando, a gente precisa saber como lidar com isso, para que isso não afete tanto ali as mães nesse período do puerpério, que é uma fase que já a mãe já está sensibilizada, já está um pouco mais nervosa, preocupada, sem saber se vai conseguir dar conta de tudo, de como que vão funcionar as coisas, e aí vem mais essa cobrança sobre o aleitamento, que às vezes pode não ser da forma que ela esperava. E aí o que pode acontecer é que pode acontecer as fissuras, as rachaduras, as feridas que ocorrem ali no peito durante a mamada, e isso vai causar um grande desconforto para a mãe. Então, as mães que chegam no consultório que já tiveram esse tipo de alteração, que já tiveram fissuras ou rachaduras, sabem que isso incomoda muito, é um período que incomoda bastante, que realmente causa todo um transtorno ali, porque gera uma dificuldade durante o aleitamento, a mãe sente muita dor, as pessoas ao redor às vezes não entendem o tamanho dessa dor e a proporção que essa dor toma. Então são alterações ali que podem fazer com que ocorra inclusive um desmame precoce, que é o que a gente não quer, que o bebê deixe de mamar ali no peito, e a gente quer de todas as formas que ele consiga continuar mamando no peito, tendo uma amamentação tranquila, que seja tranquilo tanto para o bebê quanto para a mãe, sem riscos de engasgos, de afogamentos, de dificuldade para esse bebê, para ele não ficar sofrendo com dor ali durante essa mamada. E o que acontece durante essa situação de desmame precoce, às vezes é a questão de pouca informação. Então, as mães não têm acesso a algumas informações importantes, alguns detalhes que podem fazer muito a diferença, como isso que eu vou fazer hoje para vocês, como esse conteúdo que eu vou trazer, esse tema que eu trouxe para vocês, para a gente abordar aí esses critérios importantes para a gente perceber se o bebê está mamando para alívio de dor ou se ele está mamando para alívio de fome. Muitas das vezes o bebê acaba mamando para alívio de dor, e isso é um sinal que a gente precisa ficar muito atento, que a gente precisa dar muita atenção, para que a gente não deixe passar batido isso aí, porque isso realmente pode prejudicar todo o desenvolvimento do bebê, o crescimento dele e todo o processo evolutivo dele durante os primeiros meses de vida. E essa questão da dificuldade da informação, essa questão da pouca informação que muitas vezes as mães têm, porque às vezes vocês vão para o hospital para ter o bebê, tem acesso a algumas informações ali, mas isso não chega a suprir todas as necessidades. E aí vocês acabam indo para a internet, para o Google, para tentar procurar alguma forma de entender o que pode estar acontecendo, e nem sempre essa resposta é concreta para vocês. Por isso que eu trouxe aqui todo esse conteúdo para a gente abordar e para a gente falar bastante sobre isso. Pode ser que o seu bebê esteja mamando por fome, nem sempre por dor, tá? Então pode ser que ele esteja tranquilamente mamando ali durante os períodos ideais dele, mamando na frequência em que ele precisa para saciar a fome.
Mas pode ser que o bebê esteja mamando por dor também, por alívio de dor. E isso é muito triste, é uma situação muito crítica, que a gente precisa ficar atento, que a gente precisa ajudar esse bebê. Então a gente precisa entender se essa mamada está sendo por alívio de dor ou de fome, para que a gente possa intervir em relação a isso da melhor forma possível. Porque existe muito essa confusão. Às vezes o bebê começa a mamar numa frequência de intervalo muito curto. Então mama quase o dia todo, fica o dia todo no peito e ali às vezes tem a mamada efetiva, mas às vezes não, fica só meio que chupetando ali o peito e isso pode dar sinais ali de que ele está tentando fazer um alívio de dor. Porque o bebê que tem refluxo, ele tem uma tendência a querer mamar com uma frequência grande, ele tem uma tendência a querer fazer uma certa limpeza da região do esôfago, da garganta dele, para diminuir a queimação que ele está sentindo. Então, durante essas mamadas, a gente consegue observar se ele está tendo dor ou não, por conta dos sinais que ele pode começar a apresentar, que eu vou falar aqui para vocês. Eu vou contar para vocês os 2 critérios hoje para você conseguir definir se o seu bebê está mamando por dor, se o seu bebê está mamando por fome. Então, a primeira coisa, quando o bebê começa a ter choros excessivos entre as mamadas, esse é o primeiro critério, tá? Então, o primeiro critério é você definir e você observar se o seu bebê está tendo dor, se ele está tendo desconforto durante as mamadas. E isso pode ser um sinal de refluxo. Se o bebê tem choro constante ali durante o dia e às vezes durante a noite também, e entre as mamadas esse choro intensifica, se ele só consegue se acalmar enquanto está mamando, isso pode ser um sinal de que ele está tendo aí processo de refluxo, de volta de leite. Essa volta de leite pode ser jogada para fora ou não, pode ser uma volta de leite de um refluxo oculto, que chega até a região da garganta e ele engole novamente. Então, esse sinal é um sinal clássico ali de refluxo, porque o bebê ele vai querer mamar constantemente para fazer esse alívio desse desconforto que ele está sentindo. Então, ele mamou, o leite voltou, gerou queimação na região da garganta dele e ele precisa fazer uma limpeza para diminuir essa queimação. Então, o que instintivamente ele vai fazer? Ele vai querer mamar de novo. Ou ele vai mamar, ou ele vai se acalmar com a chupeta, que a chupeta engana muito também nesses casos, ou ele vai começar a chupar a mão, ou ele vai babar demais, e isso vai fazer com que ele engula essa saliva, e essa saliva também ajude numa certa limpeza ali. Então a gente vai ficando atento em relação a isso. Como eu falei, no caso das chupetas, se você oferece chupeta para o seu bebê toda vez que ele está chorando entre as mamadas, isso pode disfarçar um sinal de dor que ele está sentindo. Porque se ele não estivesse usando a chupeta, ele estaria ali provavelmente no seu peito. E essa constante mamada que ele estaria fazendo ia começar a te preocupar, porque isso ia incomodar você. Agora, se você tira ele do peito e de cara você coloca a chupeta, ele vai se acalmar em alguns casos, porque ele vai estar chupetando, vai estar ali pegando a chupeta e produzindo mais saliva e fazendo, de certa forma, uma limpeza na garganta dele. Então, todo esse processo gera um alívio desse desconforto que ele estava sentindo. Então, naturalmente, esse bebê começa a ficar mais calmo. E aí você acha que ele está dormindo bem, que ele está mamando, que ele está dormindo bem e não está sentindo nenhum tipo de dor. Só que às vezes você está enganada em relação a isso. Porque se você tira a chupeta do bebê, ele pode começar a chorar, ele pode começar a ficar desconfortável, ele pode pedir para mamar de novo, e aí vem aquelas mamadas em frequências, em intensidade, em frequência curta. Então o bebê pode começar a mamar a cada meia hora. Tem bebê que mama a cada 20 minutos, tem bebê que mama a cada 1 hora. Então depende muito da quantidade que esse bebê conseguiu mamar, se ele ficou satisfeito, se ele conseguiu se saciar, e aí a gente vai ficando de olho em relação a essa próxima mamada, se ele está mamando de novo, se ele está sugando leite ou se ele está ali no peito só chupetando, como ele faria no caso com a própria chupeta para fazer esse alívio de dor. Então, esse primeiro critério para a gente entender se o bebê está tendo uma mamada por alívio de dor é se ele chora constantemente entre as mamadas. Isso é um sinal muito importante que a gente precisa dar muita atenção. Se o seu bebê está chorando demais entre as mamadas e com intervalos muito curtos entre uma mamada e outra, pode ser que ele esteja procurando o seu peito para tentar aliviar a dor que ele está sentindo por conta do refluxo, que às vezes você não está nem vendo, porque ele já está conseguindo engolir novamente. Então ele está com refluxo oculto. A Nájila fez um comentário aqui bem relacionado ao que eu estou falando. Minha bebê, toda vez que mama, em seguida ela bota
toda vez para fora o leite e chora muito, passa a noite inteira e quer mamar direto. Então isso é um sinal de provavelmente um refluxo. Então ela está tendo uma regurgitação, às vezes além do que é o esperado, além do que é o considerado fisiológico ou normal, e isso está gerando um processo irritativo para ela. Então tem aquela volta de leite que o bebê vai ter, e volta uma quantidade pequena, uma colherzinha de chá, que não causa nenhum desconforto para ele. Às vezes mamou em excesso, está jogando para fora ali um restinho que sobrou. Mas se o bebê começa a ficar irritado, se o bebê chora, se ele não dorme bem, se ele quer mamar com essa frequência, com essa intensidade aí, e em intervalos muito curtos, isso pode ser um sinal de que está voltando esse leite e que ele está precisando fazer essa mamada de alívio. Então, Nájila, no seu caso, pode ser que o seu bebê esteja apresentando dificuldade no processo digestivo dele, está voltando um pouco mais de suco gástrico, que é aquele suco presente no estômago ali que ajuda a fazer o processo digestivo dos alimentos. Então, enquanto o leite chega ali para ele, naturalmente ele acaba voltando e isso vai causar um desconforto e ele acaba querendo mamar de novo. E aí é aquele bebê que não dorme, que não fica tranquilo, porque toda vez que você coloca ele deitado, tem uma tendência a voltar o leite para a região da garganta. E esse desconforto faz com que ele não consiga dormir. Se nós adultos, quando temos um processo irritativo no estômago, no intestino ou alguma dor pelo corpo, já temos dificuldade para dormir, imagina um bebê que não tem noção do que é uma dor, que não sabe expressar a dor que ele está sentindo, a única forma que ele consegue fazer é chorando, então ele procura de alguma forma tentar aliviar isso. E aí toda vez que você oferece o peito, ele se acalma. Então é um sinal de que é uma forma de alívio de dor para ele. É o remédio que ele precisa. Só que não adianta a gente ficar o tempo inteiro remediando o bebê ali, oferecendo o peito para ele, sem entender o que está acontecendo com ele, sem resolver o problema dele. Então a gente precisa, para esses bebês que mamam nessa frequência tão intensa, a gente precisa melhorar as condições do refluxo e principalmente o que está causando o refluxo no bebê, que em alguns casos é um torcicolo, é uma assimetria do crânio, é um chicote cervical que ele sofreu, porque às vezes você foi carregar ele de uma forma que ele não estava esperando e ele soltou a cabeça para trás, e isso pode gerar um desconforto, uma irritabilidade em todo o processo digestivo dele. Então são vários sinais e várias alterações que podem causar o refluxo no bebê e que a gente precisa corrigir. E aí as mamadas elas começam a ficar mais efetivas. Então o bebê começa a mamar efetivamente para realmente saciar a fome dele. E depois que a gente consegue corrigir isso, consegue fazer com que essa mamada fique mais efetiva, fica muito mais fácil do bebê conseguir descansar. Então, o que acontece? O bebê começa a ter rotina, então ele começa a ter intervalos ali que você observa que se viram uma rotina mesmo. Então, o bebê mama, ele dá intervalos longos ali de 2 horas, 2 horas e meia, depende de cada criança, e aí ele vai acordar para pedir uma mamar de novo. E nesse intervalo, se por acaso ele não dormir, se por um acaso ele for um bebê que é mais espertinho, que não quer dormir, ele nem sempre vai ficar chorando. E isso é muito comum, acontece muito no consultório. As mães chegam para mim e falam, nossa, meu bebê parece que mudou. Antes ele mamava, chorava, às vezes dormia e mamava de novo. Agora não, agora ele mama, se ele quiser dormir ele dorme, tá tranquilo, se ele não dormir ele fica interagindo, ele fica brincando, ele tenta balbuciar, conversar, falar um angu ali, e aí depois ele mama com um intervalo mais longo e ele não tem mais dor. E isso é muito legal da gente conseguir observar no bebê, e as mães observam muito isso, porque estão em contato com o bebê o dia todo e estavam acostumadas com aquela rotina desgastante. Todo aquele desgaste físico e emocional que estava acontecendo dentro da casa por conta desse bebê que estava nessa frequência de mamada, nessa intensidade ali. E aí a mãe não tem o que fazer, ela não consegue fazer as coisas que ela precisa na casa, não consegue fazer as tarefas, tem dificuldade de tomar um banho, de conseguir ir ao banheiro, de conseguir se alimentar, e isso vai virando um estresse, tanto para a criança quanto para o bebê, quanto para a mãe. Porque você imagina o bebê ali sofrendo com dor, a única forma que ele tem de alívio é o peito, a única forma que ele consegue aliviar é mamando, e aquela mãe que está desesperada porque não sabe o que fazer com o bebê, porque sabe que o bebê está chorando, provavelmente ele está tendo algum tipo de dor e ela não sabe que esse tipo de dor é um refluxo, é causado por um refluxo, e toda aquela constância de desconforto. Então o bebê chora,
a mãe dá o peito, o bebê chora, a mãe dá o peito, o bebê chora, a mãe dá o peito. E aí vira esse ciclo, e aí o bebê começa a ter dificuldade de relaxar o corpo. Então, o bebê não consegue ser aquele bebê tranquilo, e as mães não conseguem aproveitar o puerpério também, porque o bebê está ali constantemente irritado, bravo, brigando. Então é muito importante realmente que vocês observem esses detalhes no seu bebê. Se ele está tendo esses intervalos aí entre uma mamada e outra que são curtos e durante esse intervalo ele está chorando, isso é um dos critérios importantes para a gente observar que, opa, essa mamada não está sendo para alívio de fome, provavelmente essa mamada está sendo para alívio de dor. O segundo critério que a gente vai ter para saber se o bebê está mamando por alívio de fome ou se ele está mamando por alívio de dor é a questão do peso. Eu quase não costumo falar muito sobre ganho de peso aqui, porque isso é uma questão muito variável, depende de muitos fatores, mas nesse caso eu observo uma atenção que a gente precisa dar em cima disso, tá? Se o bebê começa a mamar com uma frequência muito grande, com intervalos curtos, ele mama o dia todo, e quando você leva no pediatra para fazer a pesagem e ele não está ganhando peso, é sinal de alerta. Por quê? Porque essa mamada não está sendo efetiva. Você acha ali que porque ele está o dia todo no peito, que ele está mamando bem, que ele está engordando, que ele está ganhando peso, às vezes você pode estar muito enganada, porque quando você vai fazer a pesagem, o bebê está abaixo da linha ali do que é esperado, ou às vezes ele está no limite. Então a gente fica atento realmente em relação a isso, a gente presta muita atenção nesses detalhes, porque às vezes essa mamada frequente que o bebê está dando não é uma mamada de alívio de fome, é porque ele está com dor ou é porque ele está com dificuldade de conseguir mamar. A gente falou na semana passada, eu e a doutora Fabiane, a gente falou numa live em relação aos freios linguais. Não sei se vocês lembram ou se vocês estavam presentes nessa live, mas a gente estava explicando, a doutora estava explicando o quanto um freio sublingual, que é um freio que fica abaixo da língua, restringe o movimento da língua e da boca do bebê e causa uma dificuldade para ele conseguir fazer a mamada eficiente. Então esse bebê começa a mamar, ele cansa com uma facilidade muito grande, às vezes ele dorme e logo ele acorda e quer mamar de novo. Ou esse bebê, durante a mamada, começa a brigar demais com o peito, empurra o peito, se joga para trás, fica irritado, porque ele está tentando fazer com que aquele leite saia, mas a língua dele não está colaborando. Ele está cansando demais o movimento da boca, então ele está ficando de forma exaustiva fazendo aquele movimento ali com a boca, com a mandíbula e com a língua, e ele não está conseguindo sugar e puxar a quantidade de leite que ele precisa. Então, a perda de peso ou a dificuldade no ganho de peso durante o desenvolvimento do bebê, dos bebês que têm uma mamada muito frequente, é um sinal muito importante que a gente precisa ficar atento. Então, é o segundo critério importante que eu trouxe para vocês hoje, é essa mamada frequente com a dificuldade do ganho de peso. E aí a gente vai ficar de olho, porque essa dificuldade do ganho de peso pode ser porque ele não está fazendo essa mamada realmente efetiva, ele está só sugando ali com essa dificuldade de pegar o leite que ele precisa naquela quantidade. Então, um bebê que nunca fica saciado, que está sempre irritado, porque esse bebê está com fome, ele não está conseguindo fazer a sucção necessária ali, porque ele tem uma restrição de mobilidade, uma restrição funcional da língua dele. Então, essa língua não está movimentando da forma que precisa, ele não consegue fazer o movimento ali da sucção, da ordenha que ele precisa fazer na mãe, e ele está com toda essa alteração relacionada a essa dificuldade. E aí, essa dificuldade de mamar pode começar a causar desconforto, irritabilidade, às vezes um engasgo frequente, porque a língua não consegue coordenar o movimento que ele precisa fazer, e aí isso vai gerar todo esse processo irritativo, e esse bebê vai querer mamar numa frequência quase que alucinante. Então ele fica o tempo todo querendo mamar, ele fica o tempo todo querendo peito, e a mãe não entende o que pode estar acontecendo, e às vezes esse bebê que na hora de mamar ele estala muito a boca, ou que mesmo depois de um certo tempo de vida ele continua machucando o peito da mãe. Então aquela mãe que tem fissuras com frequência, que tem desconforto na pega ali com frequência, é porque esse bebê pode estar tendo algum tipo de restrição da língua dele, e isso causando todo esse transtorno. Então esses dois critérios importantes que eu trouxe para vocês: que a gente precisa entender se o bebê não tem refluxo, por isso que ele está mamando com uma frequência grande, e outra,
se ele não está apresentando alguma restrição funcional da boca dele, que está fazendo com que essa mamada seja muito frequente, e aí, consequentemente, ele vai perder peso, ou ele vai ter dificuldade para ganhar o peso adequado, a quantidade que é esperada ali por mês para cada bebê.